only wanna see the kind of girl you are. I put you on the radio, found my heart explode. No other choice, I heard a voice and fell in love with you. Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você estiver vendo esse vídeo. Então, como eu tô vendo que a internet tá um pouco tóxica, decidi movimentar o meu Instagram, o meu IGTV e trazer alguns temas para a gente debater. E hoje eu vou convidar ela, mãe solo, feminista, militante, licenciada no curso de teatro da UFRN, professora de artes e principalmente artista. Vem pra cá conversar comigo, Raquel Guedes. Então, muito prazer em ter você aqui nesse quarto. Hoje a gente vai conversar sobre o quê? Relacionamentos abusivos. Tá, pega assim. A gente vai fazer um bate e volta, uma conversinha, Tá. um diálogo. Vamos conversar. É, vamos que eu aqui sei que você conversar. estuda super sobre Não. isso. Primeiro, o que é relacionamento abusivo da aula? Então, eu acho que a primeira coisa a gente tem que entender que quando o relacionamento ele não tá fazendo bem, a gente já tem que rever o que é que tá acontecendo. Quando você começa a não mais se perceber como você, deixando de fazer as coisas que você gosta, não encontrando mais seus amigos, você tá numa relação em que você não tá feliz, mas que por algum motivo você insiste em permanecer nesse lugar, mana, para e rever. Se você quer colocar uma roupa, por exemplo, e você pensa duas vezes porque o teu namorado não gosta do teu short curto, tá errado. Se você não usa teu batom vermelho, mana, tá? Nesse closet, porque teu namorado disse que não é pra usar, tá errado. E a gente tem que pensar que durante muito tempo essas coisas, né? Trocar roupa por causa do namorado, não usar batom vermelho, não sair com os nossos amigos, se isolar durante muito tempo, isso foi visto como natural, como normal. Que quando você começa a namorar, é assim mesmo. Você tem que se voltar só para o seu namorado. Eu ouvi muito isso. As minhas amigas reproduziram muito isso e eu ficava... Não, gente, olha que eu nem entendia sobre relação abusiva, né? Eu só entendia que aquilo não era Certo. saudável, não era certo você deixar de ser quem você é em prol de uma outra pessoa. Não sei se você já assistiu Nasce uma Estrela, Não. que é do Bradley Cooper com Lady Não Gaga. cheguei a assistir. Onde eu vi muitas pessoas tentando fazer um boicote em relação ao filme. E que isso me deixa reflexivo a pensar, a partir de uma coisa que você falou aí, que antigamente, o que acontece nesse filme, o que a gente vê muito nessa questão do relacionamento abusivo, é que tipo assim, isso tudo é amor, isso Não é é. ciúme. Você falou uma coisa que é certa. Por favor, pessoas que estão nos vendo, não romantizem o ciúme. Ciúme não é um sentimento legal. Ciúme de forma alguma. Tirem da cabeça de vocês, tá? Que ciúme é a demonstração de amor, de afeto. Não é. Mulheres morrem todos os dias com a justificativa. O cara diz que foi por ciúme. Não. Ciúme faz mal pra quem sente e pra outra pessoa também. Sabe? Eu já ouvi, por exemplo, num relacionamento, no último inclusive, o cara virou pra mim e disse: você não gosta de mim porque você não sente ciúmes. What? E foi o relacionamento abusivo que eu vivi. Porque sim, pessoas, eu passei por um relacionamento abusivo. Então, posso falar com propriedade do que é isso aqui. E eu sabia que estava numa relação abusiva e não conseguia sair dela. Então, quando eu falo que ciúme não é um sentimento bom, é porque não é. Porque eu não sentia ciúmes. Tipo assim, vou sair com meus amigos. Massa, vá sim. Mas existia uma pressão dele para que eu sentisse ciúme. Essa pressão existia para que ele conseguisse também me controlar deste lugar. Se sentir desejada, aquela coisa de olhar pra da mim. guerrinha que os homens querem
provocar entre nós mulheres, entendeu? Outra coisa, eu já vou deixar claro, mulher não é inimiga de outra mulher, ok, mana? Claro. Então, assim, existia muito isso, ele sentia muito ciúmes de mim, e ele começou a provocar situações para que eu sentisse ciúmes dele. E o que é que ele fazia? Me deixava insegura. Me deixando insegura em relação à possibilidade de outra mulher, né, dar em cima dele ficar com outra pessoa, foi me gerando esse ciúme e me deixando cada vez mais apegada a ele, cada vez esse sentimento de dependência. O abusador, ele vai sempre fazer isso. Ele vai nos deixar dependente dele. E ó, só uma coisa, os ciúmes dele em relação a mim partia de todas as coisas que ele fazia. Então ele já previa que eu podia fazer o mesmo. Entendeu? Sim, eu gostaria que a gente conversasse ou debatesse em relação como reconhecer, porque você fala que você entendia que você estava Sim. nesse relacionamento abusivo, essa romantização, né, Da da relação abusiva. sabe? A gente fica totalmente refém desse sentimento de culpa. Eu consegui entender muito claramente que aquela relação não me fazia bem. Isso era muito claro para mim. Porque eu me olhava e eu não reconhecia. Eu não me reconhecia mais. E aí as minhas amigas foram muito importantes nesse momento para me dizer, Raquel, você não é assim. E eu entendi esse lugar que aquilo não me fazia bem. Mas o que é que acontece? O que é que o abusador vai fazer? Ele vai sempre supervalorizar os nossos defeitos. Até o que não existe. Entendeu? Então, assim, ele sempre colocava pra mim o quanto eu era falha numa determinada coisa. O quanto eu era defeituosa. Entende? Ele sempre falava disso, dos meus defeitos. Me enchia de defeitos. E aí eu olhava pra ele, porque a pessoa na época, né, é um homem bonito. E eu olhava assim, eu falava, porra, esse cara tá comigo, eu cheia de defeitos, mas ele, mesmo assim, tá comigo. Ele gosta de mim. E não começa assim, você não vai usar esse short curto. Não. Começa assim, amor, a gente vai sair com os nossos amigos, eu não queria que você usasse uma roupa que chamasse muita atenção. Aí você pensa, tudo bem, vai vir suave. E depois ele vai gradativamente aumentando isso. Ao ponto de você botar um short curto e ele chamar você de puta. Hoje precisa entender que um abusador não vem escrito na testa assim, sou abusador. Tudo é gradativo. Ele vai aparecer na sua vida como um príncipe encantado, como a melhor pessoa, como um ser que te ama. E ele vai, a cada dia, ele vai como um sanguessuga mesmo. Só ia falar essa Uma palavra. sanguessuga, sabe? Eu costumo dizer que é um câncer, porque ele vai matando você aos poucos. Ele consegue roubar de nós a nossa subjetividade. Eu acho que já dá um entendimento do que você fala para a gente conseguir entender sobre relacionamentos abusivos. Então, gente, se você que está aí do outro lado da telinha estiver passando por algo que ela falou, você já sabe que seu relacionamento não está muito legal. Amiga, ó, vamos trocar essa ideia, vamos rever tua relação, porque não é assim. Não é assim que funciona. Se o cara tá dizendo pra você tirar seu batom, pra você não usar o teu shortinho, não usa ele. A gente só vai entender o que é uma relação abusiva, de fato, quando a gente vive. Porque... Que não indicamos, Que não gente. indicamos, por favor, não vivam. É muito ruim. Deixa o nosso psicológico bem mal. Deixa cicatrizes que se perpetuam durante vários anos e a gente fica sem saber lidar com isso. Só com psicólogo, e psicólogo é caro. Psicólogo é caro, mas também é uma coisa muito necessária, importante para muito necessária, todo mundo, muito, gente. Eu digo assim, é caro porque de fato não é acessível. Então a gente tem que cuidar do nosso psicológico, a gente mesmo do nosso emocional, se cuidar, autocuidado é tudo, para não ter que depender disso, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia na vida, mas eu sei que não é acessível. Uma coisa Mas- também que eu vejo é não passe pano para macho escroto. O que é que acontece? Tá lá a menina no relacionamento abusivo, se sentindo culpada e responsável pela bosta que é a relação dela, sendo que ela não é a responsável, né? Mas o cara tá lá sempre culpando, sempre colocando ela como errada de tudo.
Ela tá lá sofrendo horrores. E aí, ela vê os amigos, os próprios amigos dela, né? Postando foto com o cara, falando o quanto o cara é massa, sabe? Valorizando aquela pessoa. E ela vai olhar para aquilo e vai pensar: poxa, se os meus amigos estão falando bem assim dele, o problema de fato deve ser eu. Porque se ele me trata mal, se ele sempre fala dos meus defeitos, se eu estou sempre sendo responsável pela nossa relação não está dando certo, se ele me falar isso, é verdade. Porque com as outras pessoas ele é uma pessoa maravilhosa. Então eu, de fato, sou a responsável. É por isso que eu bato tanto na tecla de não passar pano para macho escroto, abusador. Porque imagine, se a gente namora, por exemplo, e eu trato você super mal, mas aí eu saio daqui e João Vitor, por exemplo, nosso né? cameraman, posta coisas ótimas sobre mim, o que é que você vai pensar? Se João Vitor, outras várias pessoas do nosso mesmo ciclo, né, de relações, vive postando coisas boas sobre mim, você vai achar que a culpada, que é responsável das coisas ruins é de fato quem? Você. É a lógica da coisa. Eu até postei um vídeo da Tata Werneck, né, essa semana no meu Instagram. É aquela coisa, ele foi um escroto com a Raquel, mas é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa ótima. Até onde vai o meu me importar e o meu me colocar em relação ao abuso que uma mulher sente? Foi uma das coisas que eu ia lhe perguntar, que eu vi esse post seu da Tata Werneck com a Débora Seco, Isso. né? E que Débora Seco, ela fala assim, crie suas crianças, né, feministas, crie seus filhos feministas. Então, o que eu acredito é que hoje, por exemplo, como você tem uma filha, você acredita que daqui a uma década e meia, que acredito Não. que a Agatha já vai estar com 15 anos, e a gente formando essas crianças, será que elas já vão ser, pelo menos assim, mais um passo? Pode ser que seja um passo, mas eu sei que a minha filha vai encontrar muitas das coisas que eu encontro hoje. Isso me deixa muito angustiada quando eu paro para pensar que a minha avó passou por coisas barras, a minha mãe, eu estou vivendo e a minha filha provavelmente vai viver. Porque hoje eu crio a Agatha assim com o pensamento que eu tenho hoje. A Agatha me pergunta sobre várias coisas, sobre relacionamento inclusive, e eu sou muito verdadeira com ela. E eu já falei pra ela, se um dia você estiver namorando, o cara te gritar, não. Ele não pode gritar você. Ele não pode dizer o que é que você tem que vestir. Eu falo isso pra minha filha. E eu já disse a ela, se eu ver isso acontecer... Gente, minha filha tem 7 anos. Eu vou me meter. Eu aviso ela. Ela já Briga está... de marido e mulher, se mete a colher, mete a concha, a louça todinha, mete tudo. O que é que acontece hoje? É mais difícil, acredito eu, ser mãe de menino. Porque existe uma porrada de mulheres criando suas filhas como eu estou criando Agatha. Então, se as mães de menino também não se posicionarem, criarem seus filhos homens de forma diferente, dando para eles as responsabilidades que eles têm que ter, mostrando que mulher não é um objeto, tentando ao máximo não torná-los machistas e reféns dessa sociedade patriarcal, e mostrando que eles podem ser, sim, homens diferentes. Não só as mães, mas os pais também, porque sempre fala da responsabilidade da mãe nesse lugar, mas os pais também. Porque se existe comigo, que fui entender muitas das coisas depois de adulta, imagine com a Agatha que está tendo essa referência desde criança. Vai ser choque de monstro. Então, galera, a gente falou um pouquinho, não foi nem metade do que a gente tem pra falar. Mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco do que é o relacionamento abusivo, de como tentar reconhecer. E se você está inserido dentro desse relacionamento, que... Peça ajuda, sabe? Desculpa, amiga, entenda que você não é culpada, que você não é responsável, que ele não tenha medo de sair, porque a gente também tem medo de sair achando que ninguém mais vai querer a gente. Meu amor! Oh! Tem muita gente querendo, muita, mas muito. O que não falta é gente querendo essas perfeições que a gente... Eu quero agradecer de coração. Tem muitos assuntos ainda para conversar com Raquel. Esse provavelmente será o nosso primeiro vídeo. E é isso, gente. Obrigada, beijo, muito obrigada, amor. amiga. Foi ótimo. Obrigada pelo convite.